Já estamos de volta com o Hora Geral e agora vamos trazer um assunto importante. Aí você pode falar, peraí Douglas, mas outros assuntos não são importantes? Lógico que são, mas o assunto de hoje, sempre eu tenho a certeza que fica uma curiosidade, uma dúvida com relação aos telespectadores. Hoje o assunto aqui no estúdio é reprodução humana. Você sabe o que é isso? É uma saída para casais que querem engravidar, mas encontram dificuldades? Bom, especialistas fazem a chamada fertilização. Existem várias maneiras de se realizar esse tipo de procedimento. E o tratamento, aos poucos, deixa de ser algo impossível às classes menos favorecidas. Isso é importante. A técnica é antiga. O primeiro bebê de proveta aqui da Baixada Santista tem mais de 20 anos, só para você ter uma ideia. E a cada dia aumenta o número de recém-nascidos que surgiram da fertilização in vitro. Quem vai falar mais sobre esse tema é o meu amigo Dr. Franco, que é especialista em reprodução humana, que está aqui. Franco, tudo bem? Bom dia. Prazer revê-lo. Prazer, meu. Com esse vozeirão, você é médico ou locutor de rádio? A gente pode fazer uma ponta. De tudo um pouco, né? Sem dúvida. Franco, eu acabei fazendo essa introdução até para explicar para o telespectador e vou tratar de você. Claro. Você que é o especialista. O que nós ouvíamos antes? Que uma reprodução humana, uma fertilização in vitro era caro, e só as pessoas com condição humana, bom poder aquisitivo, conseguiriam. Hoje essa realidade muda. Você acha que isso é positivo, principalmente para as famílias que querem ter filhos? Sem dúvida, Douglas. Bom dia aos telespectadores do Hora Geral. É um prazer estar aqui e poder desmistificar uma opção de mitos que possam haver que envolvam a reprodução humana. Nós começamos, como você falou no início, o primeiro bebê de proveta daqui da Baixada. A gente teve o prazer de participar em 92. 20 anos. 92, 20 anos. E naquela época, como você perguntou em termos de custos, naquela época existiam 17 clínicas no Brasil. 17 no Brasil? No Brasil. Hoje são mais de 180. Naquela época, a dificuldade de importação de meios de cultura, de materiais, de insumos para realizar a técnica era muito difícil. E era caro. E você não tinha maneira, você tinha que repassar esses custos, né? Hoje, com a facilidade que houve da importação, do número grande de clínicas, isso tudo facilitou e a gente transfere isso para o paciente. Isso. Hoje, muito mais casais que procuram a técnica, que têm algum problema, são beneficiados dessas facilidades. Então, o custo caiu muito. Mas, por exemplo, o custo caiu, mas não é um tratamento que é coberto pelo SUS. Infelizmente não, né? Aqui no Brasil não é. Em outros países, como França, Alemanha, Itália, existe uma política de aumento da população, né, jovem, e por questões até do próprio país ter condições econômicas para isso, eles oferecem 3 ciclos de reprodução humana para o casal. Itália, você disse? Itália, Inglaterra, alguns países da Dinamarca, Europa. sem dúvida. Só para uma comparação aqui, nós temos, por exemplo, eu sou um crítico com relação a alguns programas do governo federal, bolsa isso, bolsa aquilo, que não passa do assistencialismo. Ou seja, essas bolsas incentivam quanto mais filhos, mais dinheiro do governo para essas bolsas. A minha crítica é o seguinte, eu acho que bolsa tem que ter um período. Claro. Então você fica naquele período que está desempregado, consegue um emprego, aí você volta a trabalhar, e não um fator assistencialista. Mas o assunto não é esse, o assunto é a reprodução humana. Um outro aspecto também, Franco, a gente observa que existe um mito. Na hora, o casal acabou de casar, lógico que eles querem ter um filho. Dificilmente o homem assume que o problema é dele. Né? Ele acaba jogando mais para a mulher. Não, o problema não é comigo, é com você. Ou seja, como que é a primeira consulta de um casal quando ele chega? Olha, nós não conseguimos ter filhos. A primeira coisa, existia esse mito, né, da pecha de infértil ser só da mulher. Então o homem, ainda mais o latino, né? Não, eu não tenho problema. Comigo não, está tudo certo. Sim, o problema é da mulher, é ela e etc. Hoje em dia sabe-se que 40% das causas de infertilidade são femininas e 40% masculinas. Então se igualou. E mais, hoje com estudos mais profundos do DNA, do espermatozoide, sabe-se e está começando a pesar um pouquinho mais para o homem as causas de infertilidade.
Mas, enfim, a gente pode colocar como 40% masculino e 40% feminino. Essa porcentagem é só para ficar no 50-50? Não, não é só, é real, é real. E os outros 20% são de causas mistas, né, do homem e da mulher, ou então sem uma causa aparente. Certo. Mas você falou a primeira casal, depois que casa... A primeira consulta, como é que... Eu acho que a mulher deve falar mais e o homem deve ficar só... Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente sabe que 20% também dos casais, em geral, tem um problema de fertilidade. E qual é? Como se conceitua a infertilidade? É um casal que mantém vida sexual por um ano e meio, sem nenhum método anticonceptivo e não consegue gravidez. Tá? Então, isso conceitua a infertilidade. Deve buscar um tratamento especializado, um casal que depois desse tempo não engravida. Agora, tá? Franco, uma outra curiosidade, né? Uma outra realidade nos dias de hoje, ou seja, antigamente o homem casava cedo e a mulher também. Hoje, tanto o homem como a mulher esperam estar estáveis profissionalmente, comprar uma casa e vão casar com 35, 40 anos. Isso também atrapalha na hora da mulher engravidar, a mulher com 40 anos, por exemplo? Claro, claro. A idade é um fator preponderante na fertilidade, né? Tanto é que, como eu falei, o conceito de infertilidade, mas a mulher, depois de 37 anos, ela não deve esperar esse 1 ano e meio, o casal, enfim, para procurar um diagnóstico, se não está conseguindo gravidez. Por quê? Porque a mulher, com o passar do tempo, ela já nasce com um número de óvulos nos seus ovários e que vão sendo gastos até a menopausa, que na mulher brasileira a média é em torno de 49 anos. Então, quanto mais vai se aproximando essa idade, mais problemas a mulher vai ter. Mas hoje em dia também, como eu falei anteriormente, como se estuda muito a parte masculina, sabe-se que o homem, depois da 5ª década de vida, também há uma queda na sua fertilidade. Não que ele não produza, ele continua produzindo espermatozoides, mas a qualidade desse espermatozoide já não é tão boa quanto em homens mais jovens. Assim. Franco, eu quero pedir para que a produção, dona Geral, coloque. Nós temos um vídeo, e em cima desse vídeo eu queria que você relatasse para os nossos telespectadores. Claro. Por exemplo, ali, ó. Isso, veja bem, essa é uma técnica extremamente recente que chama-se embrioscopia. O que é isso? É você acompanhar dentro de uma incubadora, depois que veja bem, a gente pega o óvulo da mulher, coloca o espermatozoide dentro, fertiliza esse óvulo e coloca dentro de uma estufa. Que é essa imagem. Isso, essa imagem é dentro da estufa. Até há uns anos atrás a gente não conseguia esse acompanhamento cinético, ou seja, toda a dinâmica a cada 15 minutos do desenvolvimento embrionário. Hoje a gente consegue, através de um equipamento, ver o desenvolvimento ali, a gente está vendo o embrião se formando, o número de células sendo reproduzido o número de células. Tá? E com isso, o que a gente consegue? Uma melhor taxa de gravidez. Né? Que aí você vai ter muito mais chance de ver qual é escolher o melhor embrião, onde ele se desenvolveu melhor. Ali você está vendo, de 2 para 4 células, é uma coisa fantástica essa genial, imagem. Ou seja, é fantástica. É uma tecnologia recente, a embrioscopia, e que, graças a Deus, a gente tem esse equipamento hoje em dia à nossa disposição. Agora, um outro aspecto também é por que sempre quando tem a fertilização in vitro, a gente vê gêmeos ou trigêmeos? É possível explicar? Por quê? Veja bem, quando você faz a técnica, você vai ter 3, 4, 5, 6 embriões, enfim. Tá? E você pegou os óvulos da paciente, espermatozoides, fertilizou esse óvulo, colocou na estufa e lá 2, 3 dias depois a gente vai ver que tem 6 embriões, por exemplo. A gente transfere, né, um número, 1, 2 ou 3 embriões, né? É lógico que sempre se procura, hoje em dia, se transferir menos para que não tenham gravidez múltipla. Né? Mas às vezes, você pode, por questões técnicas, você transferir 2 embriões, né? Ou até 3. Né? Indica-se que seja esse o máximo, tá? Mas que suponha-se que seja transferido 2. Esses 2 embriões transferidos para o útero materno podem implantar e dar gêmeo. Agora, ou 3, implantar os 3 e dar trigêmeos. Dar os trigêmeos. Franco, eu tenho que chamar o intervalo muito rapidamente. Qual a diferença de bebê de proveta e fertilização in vitro? Bebê de proveta é um nome popular
da técnica. Fertilização in vitro, por que chama-se in vitro? Porque ela é feita fora do corpo da mulher. A fertilização normal, natural, chama-se fertilização in vivo, né? Onde o espermatozoide encontra o óvulo dentro do corpo da mulher. In vitro é porque ele é feito fora, o embrião, e depois transferido pronto para o útero materno. Mas o nome bebê de proveta foi o nome inicial, né, na década de 90, no início, quando a gente fazia, às vezes, algumas explicações, e eu sempre conto para uma história, que uma âncora de uma televisão aqui foi na clínica, lá na Clinimater, em 1991, 2, 3, e foi procurar a proveta, queria ver um nenê dentro do laboratório crescendo ali no vidrinho, né? Porque tinha-se essa ideia. Hoje o método tomou um dimensionamento muito maior e todo mundo já tem a ideia do que a imagem dessa incubadora já é um retrato disso. Franco, tem perguntas pelo 3041-6777. Para o seguinte, o Franco vai continuar com a gente, um rápido intervalo, já eu volto com o Hora Geral e a sua participação aqui no Hora Geral. 7h41 eu volto já.